Pessoal, pra gente começar a fazer o nosso parzinho aqui de realmente, eu vou começar utilizando a linha branca, tá? E eu vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais que eu vou estar utilizando aqui na aula, tá? Se vocês escutarem uma musiquinha aí no fundo, é porque eu estou ouvindo música aqui no escritório, então não incomodem aí não, tá? Pra começar o nosso trabalho, vamos começar fazendo os bracinhos. Então, vamos fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui o meu anel mágico. E vamos começar a subir as carreiras. Vou fazer 6 aumentos, tá? Venho aqui no primeiro pontinho. Faço o meu primeiro ponto baixo. E venho colocando um marcador de pontos. Coloco meu marcadorzinho aqui. E faço o meu primeiro aumento. Aumento 2 pontinhos baixos no mesmo lugar, tá? Então, aqui foi 1. 2. 3. 4, 5 e 6. Só lembrando, aqui eu tô utilizando a linha, não é branca, tá, gente? É off-white. Aqui, ó. Eu tô usando a off-white aqui. Mas se vocês quiserem utilizar a linha branca, pode também, tá? Aí fica a critério de vocês. Vou continuar aqui. Agora, a gente vai fazer a carreira toda em ponto baixo, tá? Não vamos fazer mais aumentos. Então, fiz meu primeiro pontinho aqui. Venho com o meu marcador. E vou fazer toda essa carreirinha aqui de pontos baixos. Então, foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos. Então, a carreira toda em ponto baixo, total de 12 pontos, tá? Fizemos uma carreira aqui toda em ponto baixo, vamos fazer mais uma. Toda em ponto baixo novamente, tá? Faço meu pontinho aqui, coloco meu marcador e faço os 12 pontos baixos, tá? Vou terminar de fazer o meu aqui e volto com vocês. Finalizando a carreira aqui, antes de vocês fecharem o último pontinho, nós vamos fazer a troca de cor, tá? Então, agora, nós vamos estar entrando com a cor azul. Peguei esse noverinho aqui que eu já tinha aberto. Como vocês vão fazer essa troca de cor? Vocês vão pegar o fio branco, tá? Que sobrou. Colocar ele pra frente, dessa forma. Vocês seguram aqui na frente. Aí, eu pego aqui o fio azul, dessa forma. E puxo, fechando o pontinho normalmente, tá? Com o fio azul. Fio branquinho aqui na frente ainda. Volto o fio branco aqui pra trás.
Deixa eu tirar esse marcadorzinho aqui. E continuo fazendo um pontinho baixo aqui, ó. Com as duas alcinhas aqui, ó, azul e branca. Vou pegar a agulha por baixo dos dois aqui e puxar a linha azul. Fecha o pontinho aqui. E as duas ficam seguras aqui embaixo. Agora, eu vou cortar esse fio branco que sobrou, tá? Pessoal, nessa parte aqui, vai do jeito de cada um, tá? Tem gente que gosta de dar um nozinho aqui, pra ficar mais seguro. Então, se vocês quiserem dar um nó e ir escondendo aí na fileira de carreira de vocês, eu não costumo dar nó. E se vocês quiserem dar nó, tá? Podem ficar à vontade pra fazer do jeito que vocês acharem melhor aí. Então, continuo fazendo aqui a carreirinha, sempre escondendo os fios aqui de baixo. Volto meu marcador aqui e vamos continuar fazendo carreiras somente de ponto baixo, tá? Vou fazer 3 carreiras com a linha azul. Então, vocês podem ir fazendo aí, que assim que eu terminar as minhas, eu volto e mostro pra vocês. Terminei aqui de fazer as 3 carreiras, tá? Com a linha azul. A linha que eu estava escondendo, eu já coloquei ela aqui pra dentro. Essa branquinha eu também vou colocar, tá? Agora, pra nossa próxima carreira, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma diminuição, tá? Então, o nosso primeiro ponto aqui, a gente vai fazer uma diminuição. A gente pega a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha da frente do segundo ponto e puxa as duas juntas, tá? Pra fazer a nossa diminuição aqui. Coloco aqui o meu marcador. E vou continuar fazendo aqui, normalmente pontos baixos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos, tá? Então, vai ser uma diminuição e 10 pontos baixos. Agora, eu vou pegar um pouquinho de enchimento, um pouquinho mesmo, só pra colocar na pontinha aqui do nosso bracinho, tá? Só nessa parte branquinha mesmo. Então, pode ser bem pouquinho, só pra deixar um pouco mais cheinho aqui. Só que não precisa de muito não, tá? Agora, a gente vai fechar o bracinho. Então, eu vou tirar o meu pontinho aqui de marcador. Pra gente fazer o fechamento aqui, eu vou dobrar o bracinho assim, no meio, tá vendo? Pontinho com pontinho. E vamos pegar ponto com ponto, ó. Pego o primeiro ponto aqui desse lado, as duas correntinhas. Pego o ponto lá de trás. Puxo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Passo a agulha pelo ponto da frente e de trás, puxo a alcinha e faço um ponto baixo. Mesma coisa. Pego os pontos, puxo a alcinha e faço um ponto baixo. Pego os pontos, puxo a alcinha e faço um ponto baixo. Aqui também, aqui, ó, no finalzinho, tá? E faço um ponto baixo, tá? Aí, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo como ele fica fechadinho? Assim, vai ficar mais fácil da gente fazer a costura, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui na pontinha. Corto a minha linha. Não precisa deixar muito grande, tá? Pode ser um pouquinho assim. E puxo o meu fio. Então, o bracinho fica dessa forma, tá? Aqui.
fica assim. Vocês vão fazer outro bracinho, igual esse daqui, tá? No final, vocês também podem estar cortando fio, porque a gente não vai precisar de deixar fio para arremate, tá? Pra gente costurar com arremate. Então, nosso braço tá prontinho, tá? Vocês vão fazer mais um e já vamos começar a fazer o corpinho. Agora, pessoal, pra gente fazer a cabeça, vamos utilizar a linha vermelha, tá? Faço o anel mágico pra gente começar com 6 pontos baixos, tá? Padrão mesmo. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico. E na nossa segunda carreirinha, vamos fazer 6 aumentos. Então, venho aqui no meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo. No mesmo ponto, mais um ponto baixo, tá? A gente tem o nosso primeiro aumento. Vou colocar aqui novamente o nosso marcador de ponto. E continuo fazendo aqui, ó. 6 aumentos, tá? 2 pontos baixos para cada ponto de base. Terminei aqui de fazer os 6 aumentos. E agora, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento. 2 pontinhos no mesmo ponto. Um ponto baixo, um aumento. De novo, um ponto baixo. Um aumento. Por toda a carreira, tá? Fazendo esse processinho de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Vamos terminar aqui e já volto. Terminei minha carreirinha aqui. Vamos continuar fazendo nossos aumentos, tá? Então, agora são 2 pontos baixos. Coloco aqui o marcador. 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos. E o próximo, um aumento. Faço assim por toda a carreira, tá? O próximo vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Depois, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. Depois, 5 pontos baixos e um aumento, tá? Sempre fazendo os aumentos, tá? Aumentando um ponto baixo e fazendo um aumento. Então, vou fazer todo esse processo até 5 pontos baixos e um aumento e volto aqui com vocês. Pessoal, finalizei aqui, tá? Os aumentos. Aí, a última carreira ficou 5 pontos baixos e um aumento. O total de pontos que a gente tem até agora são 42 pontos, tá? No total. E agora, a gente vai começar a subir. Vamos começar a fazer a carreira toda em ponto baixo, tá? Então, eu começo aqui, fazendo o meu pontinho baixo. A carreira toda em ponto baixo, então, vão ser no total 42 pontos. Então, eu venho fazendo aqui os meus pontos baixos, tá? Até chegar no final da carreira. Aí, nós vamos subir 5 carreiras, tá? Todas elas com 42 pontos baixos. Então, vão ser 5 carreirinhas. Assim que eu terminar, volto aqui com vocês, tá? Terminando aqui, pessoal, de fazer as 5 carreiras, tá? De pontos baixos, vamos começar a fazer as nossas diminuições. Da mesma forma que a gente fez 5 pontos baixos e um aumento, aqui a gente vai fazer também a mesma coisa, só que vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá. Faço meu primeiro pontinho aqui. A minha... Coloco no marcador.
2, 3, 4, 5, 6, opa, fiz um a mais aqui. 5 pontos baixos, né? Agora, vamos fazer uma diminuição. Pego a primeira alcinha desse pontinho aqui e uma alcinha do outro pontinho, puxo a linha, faço uma diminuição. De novo, 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Isso, então, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, a volta inteira. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer uma pausa para colocar enchimento e depois vamos finalizar, tá? Vou adiantar o meu aqui e já volto com vocês. Parei aqui, pessoal, na carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? E, como eu falei com vocês, vamos colocar o enchimento agora. Dessa vez, a gente vai colocar bastante enchimento, tá? Pra encher bem, pra cabeça ficar bem firme. Pra não ficar molinha. Então, vocês podem colocar bastante enchimento. Se precisarem uma ajuda de uma tesoura, ou então até mesmo a ponta da agulha, tá? Pra ir colocando aqui dentro. Terminei de colocar aqui o enchimento, tá? Aí, a gente vai continuar fechando as nossas carreiras aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo, eu vou colocando o dedo aqui na parte de dentro pra segurar a fibra, tá? Pra vocês não puxarem a fibra junto com o ponto. Então, tem que tomar muito cuidado, porque senão fica parecendo e fica feio, tá? Então, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, aí vocês fazem isso por toda a carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Terminei aqui a carreira de um ponto baixo e uma diminuição e vou colocar mais enchimento, tá? O quanto você conseguir colocar aí agora, vocês podem colocar, porque já vamos fechar aqui o nosso anel mágico, tá? Nesse trabalhinho aqui, eu não vou fazer a última carreira, tá? Que seriam 6 diminuições. Então, eu vou colocar o máximo que eu conseguir de enchimento aqui, porque como a gente já vai fechar, não tem como colocar depois, né? Então, vocês podem caprichar aí, claro, né? Não deixando o tecido esticado. Vocês podem colocar pra ele ficar firme, mas não estourando, tá? Não com os pontinhos muito abertos, né? Na medida certa. Terminei aqui, pessoal, de colocar o enchimento, tá? Agora, eu vou estar cortando a linha. Vocês podem deixar um tamanho um pouquinho maior pra fazer o arremate, tá? Assim, mais ou menos. Não precisa ser tão grande, tá? Porque nós vamos costurar com a linha que estiver sobrando do corpinho. Então, não precisa deixar muito grande. Só um tamanho bom pra gente poder fechar, tá? Eu puxo a linha aqui, tiro o marcador de pontos. Agora, vocês vão vir com a agulha de tapeçaria, tá? Essa daqui que era um pouco maior. E vamos fazer o arremate, tá? Então, eu vou pegando aqui nas alcinhas de fora dos pontos que sobraram, tá? Passo aqui a minha linha. Vou passando ponto por ponto. De baixo pra cima, tá?
Um ponto de cada vez. Agora, vocês vão puxar essa linha, tá? Vocês vão modelando aqui, vão puxando aos poucos pro buraquinho aqui apertando, tá? Pode ir organizando aqui. Termino de fechar. Não tem problema, pessoal, se ficar um buraquinho aqui, tá? Porque como o corpinho vai vir aqui na parte de baixo, ele não vai aparecer. Se caso vocês não conseguirem fechar ele totalmente, tá? Venho aqui escondendo a minha linha debaixo dos pontinhos aqui. Dá mais uma apertadinha. Escondo aqui mais um pouco. Se vocês quiserem dar nó também aqui nessa parte, vocês podem dar, tá? Viu que já tá seguro, vocês vêm e cortam o restinho da linha. Beleza? Ó, venho com a agulha aqui, só pra esconder o pontinho. E tá pronto a nossa cabeça, tá? Então, agora, a gente já tem os bracinhos, a cabeça, e agora a gente vai fazer o corpinho, tá? Então, vamos lá. Para o corpinho, pessoal, vamos começar utilizando a linha Off-White, tá? Novamente, com o anel mágico, com 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer a segunda carreira toda de aumento, então vão ser 6 aumentos. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faço o meu primeiro aumento aqui. E já coloco meu marcador de pontos. Segundo aumento. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto. Agora, nós vamos fazer somente carreiras com pontos baixos, tá? Aqui nós não vamos utilizar aumentos. Então, faço o meu primeiro ponto baixo aqui. Volto o meu marcador. E vou fazer essa carreirinha aqui e a próxima toda em ponto baixo, tá? Total 12 pontos baixos até agora. Então, vocês vão fazer essa, somente de ponto baixo, e a próxima também, somente de ponto baixo, tá? Então, são 2 carreiras de ponto baixo. Então, vocês fazem aí, que assim que eu acabar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui as 2 carreirinhas, tá? E vai ficando assim, ó. Vamos fazer mais 3 carreiras. Mais 3 carreiras só de ponto baixo, tá? 12 pontos baixos. Então, aqui a gente fez 2, vamos fazer mais 3. E no total, vão ficar 5 carreirinhas, tá? Somente de ponto baixo. Então, vamos começar aqui. Faço um ponto baixo. Coloco aqui o meu marcador de ponto. E faço ponto baixo sobre ponto baixo, por mais 3 carreirinhas. Terminei aqui a minha 5ª carreirinha de ponto baixo. Vou tirar o meu marcador e faço um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo pontinho.
puxo aqui, faço um ponto baixíssimo. Vamos cortar essa linha, tá? Vocês podem, não precisa cortar muito, pode cortar só um pedacinho. Puxo a minha agulha aqui e deixo essa daqui reservada no cantinho. Nós vamos fazer uma outra perninha igual essa, tá? Mesma coisa, mesma quantidade de pontos. Vocês vão fazer anel com 6 pontos baixos, 6 aumentos e 5 carreirinhas de pontos baixos, tá? Vou fazer outra perninha igual essa, da mesma cor. A única diferença é que a gente não vai cortar o fio, tá? A gente vai terminar de fazer a perninha, mas não vai cortar o fio. Vocês vão continuar com o fio inteiro, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Se caso vocês estiverem na dúvida, volta um pouquinho o vídeo para vocês fazerem a mesma perninha, tá bom? Só não cortem o fio. Assim que eu acabar aqui, eu volto pra gente continuar fazendo o corpinho. Pessoal, terminei aqui a minha segunda perninha, tá? E como eu falei com vocês, não precisa cortar o fio, tá bom? Aqui no último pontinho mesmo, a gente vai retirar o marcador e vamos subir uma correntinha, tá? Subir uma correntinha aqui. Vamos pegar a outra perninha, que deixamos separada. Pegamos a outra perninha aqui. Vamos colocar a nossa agulha no ponto baixíssimo que a gente fez da outra perninha. E vamos puxar a linha, tá? A linha que não foi cortada. Vamos puxar ela aqui e fazer um ponto baixíssimo na argolinha que a gente fez, tá? Pra unir as duas perninhas. E elas ficam assim, tá vendo? Dessa forma. Com uma argolinha aqui de separação. Essa linha aqui, daquela perninha que a gente cortou, vocês podem deixar ela aqui dentro por enquanto, tá? Não cortem ela ainda, que a gente vai precisar dela. Só deixa ela aqui dentro pra gente não confundir, tá bom? Volta aqui pra posição inicial. Dessa forma. Esse pontinho aqui que a gente fez, nós vamos contar como um ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, com o marcadorzinho de ponto e coloco aqui. Onde que tá o meu ponto baixíssimo, a gente vai considerar ele como um pontinho, tá bom? Coloco aqui o marcador e aí a gente começa a contar, tá? Temos que fazer 12 pontinhos em cada perninha. Então, aqui já tem um, aí vamos continuar fazendo os pontinhos baixos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontinhos aqui, tá? Fizemos os 12 pontinhos, agora a gente vai vir aqui, ó, na argolinha, que colocamos aqui no meio, tá? Vocês viram, vira aqui numa posição melhor pra vocês pegarem ela. E faço um ponto baixo. Na argolinha, certo? Vamos pra outra perninha agora, próximo pontinho que tiver na frente. Aí, a gente vai fazer 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fizemos 12 pontos baixos, tá? Aí, agora, a gente vai pegar na argolinha de novo, só que agora do lado de cá, e vamos fazer um pontinho baixo. Um ponto baixo.
certo? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou. Aí, a gente uniu as perninhas, tá vendo? Dessa forma, assim. Se ficar algum buraquinho, não tem problema, tá? É assim mesmo. Dessa forma, aqui ela fica assim, aqui na parte de cima. E a gente vai continuar fazendo o corpinho, tá? Só que aqui, vamos só voltar essa argolinha aqui pra dentro, tá? Vamos deixar as duas alcinhas aqui, porque vamos fazer a troca de cor. Então, eu volto aqui pra agulha, jogo a linha branca pra frente, seguro ela aqui e venho com a linha azul. Venho com a linha azul agora, de novo. Mesmo esquema que a gente fez na troca de cor dos bracinhos, tá? Seguro aqui a linha e fecho o pontinho com o azul, tá vendo? Aí, eu seguro as duas aqui do lado, pra mim ir escondendo aos pouquinhos. Então, o próximo pontinho, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Certo? Dou uma puxadinha aqui nos fios. Aqui, se vocês quiserem dar o nozinho também, tá? Vocês podem dar. Fica a escolha pra vocês. Eu costumo dar esses nozinhos, pessoal, quando eu vou fazer peça mais infantil, tá? Aí, eu gosto de dar os nozinhos pra não ter risco da criança puxar, né? Porque criança mexe muito. Mas essa encomenda que eu tô fazendo aqui já é pro Dia dos Namorados, tá? Então, não vai correr o risco. Então, vai ter um pouco mais de cuidado. Então, eu não vejo necessidade de ficar dando nó, tá? Porque eu acho que deixa a peça um pouco mais grosseira. Então, aqui vocês já podem cortar o fio branco, que a gente não vai precisar dele mais. E vamos continuar a nossa carreira aqui com o fio azul, tá? Vou fazer mais um pontinho baixo aqui. Então, ao total do corpinho completo agora, vão ser 14 pontos, tá? Tanto com da correntinha quanto das perninhas, 14 pontos no total. Volto aqui o meu marcador e continuo fazendo a carreira, tá? Então, continuo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, com a quantidade total de 14 pontos, até o final, tá? Eu vou escondendo aqui esses fios e encontro vocês quando eu acabar. Terminei aqui, pessoal, a minha primeira carreirinha, tá vendo? Aí, vai ficando assim o corpinho, tá? Por que que eu tinha falado pra vocês deixarem aquele fiozinho escondido aqui? Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu pegar com a agulha. Lembra aquele furinho no meio da perninha? Que eu mostrei pra vocês, que às vezes pode ficar, tá? Tá vendo? Esses furinhos assim. Então, se o de vocês estiverem com esses furinhos, vocês podem pegar esse fio. Deixa eu só fechar aqui. Vocês podem pegar esse fio com a agulha de tapeçaria e costurar. Vim passando esse fio aqui, ó, nos buraquinhos que ficou, pra esconder, tá? Pra não ficar os pontinhos tão separados. Então, vocês vão olhando, vão abrindo assim, pra vocês verem aonde que vocês têm que estar passando a linha, tá? Pra ir fechando esses buraquinhos. Aqui, ó. No meu caso, estão vendo? Tem um buraquinho aqui. Então, eu venho com a agulha e vou passando aqui, tá? Pegando nas argolinhas, sem deixar muito grosseiro. Volta essa linha aqui pra dentro. E com a outra linha que eu tava deixando aqui escondida, aqui eu vou dar um nozinho, tá? Nessa aqui do meio, não fica debaixo de costura. Então, eu gosto de dar um nozinho, bem rasinho mesmo, tá, gente? Não é apertando, não. Não precisa apertar pra fuxicar. Vocês só vão dar um nozinho bem fraquinho aqui, só pra não ter perigo de soltar, tá bom? Nós vamos continuar fazendo carreiras de ponto baixo.
E a gente vai subir 6 carreiras, tá? Essa que a gente fez é uma. E vamos subir mais 6. Aí, ao todo, vai ser 7 carreiras com 14 pontos baixos, tá? Então, eu vou continuar subindo aqui as outras 6 carreiras e volto quando eu tiver acabado pra vocês verem como que tá ficando. Terminei aqui, pessoal, de fazer as 7 carreirinhas, tá? Aí, tá ficando assim o corpinho, tá vendo? Agora, eu vou dar uma pausinha aqui pra colocar um pouquinho de enchimento. Vocês já podem estar colocando aí também, tá? Só na parte das perninhas mesmo, pra quando a gente for fechando não ficar difícil de acessar a parte lá de baixo, tá? Então, vocês podem ir colocando aí um pouquinho de cada lado, pra ficar firminho também. Vocês vão colocando e modelando, tá? Terminei aqui de colocar um pouquinho de enchimento. Agora, a gente vai pra nossa próxima carreira, tá? Essa daqui é um pouquinho parecida. A única diferença é que a gente vai fazer 2 diminuições, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer 2 diminuições nas laterais. Faço meu primeiro pontinho baixo aqui. Coloco meu marcador novamente. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, tá? 7 pontinhos baixos e uma diminuição. Faço uma diminuição aqui, ó, depois dos 7 pontos baixos. Faço aqui uma diminuição. Beleza? 7 pontos baixos e uma diminuição. Continuo aqui fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e faço mais uma diminuição, tá? Mais uma diminuição aqui. E finalizo fazendo o restante todos pontos baixos, tá? Aqui, pessoal, não tem, assim, ponto certinho não, tá? Só vocês olharem aí a lateral mesmo do corpo e colocar uma diminuição de cada lado, tá bom? Pra ficar assim, tá vendo? Pra dar tipo uma afinadinha aqui, ó, na parte da cintura, tá bom? Na parte da cintura não, né? Na parte de cima. Agora, na próxima carreirinha que a gente vai fazer, a gente vai colocar os bracinhos, tá? Então, vocês podem tá pegando os bracinhos aí, pra gente já colocar. O meu marcador e da mesma forma, vamos fazer pontos baixos e posicionar os bracinhos nas laterais, tá? Nas laterais do corpo. Eu falo pra vocês olharem certinho aí os seus, que às vezes tá certo pra mim e pode estar ficando torto pra vocês. Então, se precisar de adicionar mais um ponto, diminuir um pontinho em questão do local exato que vocês vão colocar o bracinho, aí vocês ficam de olho, tá? Pra não precisar voltar e corrigir depois. Então, vamos lá. No meu aqui, vou fazer pontos baixos, tá? Aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontinhos aqui, ó, tá? Pego o bracinho, vou colocar aqui na lateral, tá vendo? E vou fazer os pontos baixos normalmente, tá? Eu vou pegar essa linhazinha aqui do bracinho, vou jogar aqui por cima da linha que eu tô utilizando pra costurar, tá? Aqui, ó, na parte de cima aqui.
dessa forma, ó. Passei a linha do bracinho por cima da linha que eu vou fazer o arremate, tá? Aqui, ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Faço da mesma forma. Pego a argolinha do braço e o pontinho do corpo. Puxo tudo aqui e já vou prendendo a linha do bracinho lá atrás, tá? Aí ficou um ponto baixo, tá vendo? Dou uma puxadinha aqui pra apertar. Próximo, pego o pontinho do braço primeiro. Vou no próximo pontinho do corpo e puxo a linha, prendendo tudo aqui no ponto baixo, tá? E faço isso com todos os pontinhos do braço, tá bom? Com ponto baixo. Venho aqui, pego do braço e pego do corpinho. Puxo, faço um ponto baixo. Tá ok? Último pontinho, pego aqui do braço, prendo aqui no corpinho e puxo e faço um ponto baixo. Beleza? Pessoal, o pior é que eu não vou ter outra cor de agulha. A agulha é praticamente quase da mesma cor da linha. Pode ser que esteja atrapalhando um pouco, tá? Terminei aqui de prender o bracinho, deixo a linha lá atrás do braço e continuo aqui, ó. Próximo aqui, faço ponto baixo normal, tá? Faço ponto baixo normal. 1, 2, 3. Eita. 3, 4, 5. E 5 pontinhos aqui, ó. Ok? Eu coloquei ele mais assim, ó, pessoal, na lateral assim, um pouquinho mais pra frente, tá vendo? Dessa forma. Aí, eu vou vir aqui e já vou colocar o outro bracinho do lado de cá. Lembrando pra olhar, galera, o lado certinho, tá? Aqui, se vocês quiserem colocar alfinete ou então marcar primeiro com o marcador de pontos aqui segurando, vocês podem fazer isso, tá? Se vocês acharem um pouco difícil de fazer sem estar segurando nada. Vamos pegar aqui o primeiro ponto do braço e prender no pontinho aqui do corpo, tá? Sempre fazendo ponto baixo. Então, vem aqui, faço ponto baixo. Beleza? Vou puxando, puxo a linha do bracinho aqui pra ficar firme. Novamente, passo pelo bracinho. Se caso, vocês podem levantar aqui, ó, pra conferir qual o pontinho que vocês têm que estar entrando lá atrás. Puxo e fecho tudo com ponto baixo. Termino aqui os meus pontos baixos, fora do bracinho, né? E ao total, pessoal, do corpinho, são 26 pontos, tá? Eu falei 14, eu falei errado. Então, são 26 pontos. Antes das diminuições, tá? Terminei aqui de colocar os bracinhos. Confira aqui se tá tudo certinho, tá vendo? Certinho, tá tudo no lugar. Se você ver que tá torto, é só vocês tirar, né? E colocar de novo, igual linhas que sobraram do braço. Se vocês quiserem pegar a agulha e vir passando a agulha de tapeçaria, vir escondendo, vocês podem, tá? Aqui eu consegui prender ele bem, tá? Aqui não solta. Então, eu só vou pegar a linha e vou esconder ela aqui dentro. Terminamos de colocar os bracinhos aqui, a gente vai subir mais uma carreirinha, tá? Pra finalizar, pra gente já vir colocando a cabeça. Então, venho aqui, tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo, coloco o marcador de novo, tá? Venho fazendo os meus pontos baixos normalmente,
tá? Ponto em cima de ponto. Vamos fazendo aqui. Dessa forma. Aqui, pessoal, vai ser um ponto baixo para cada ponto baixo, tá? Cheguei aqui no bracinho, um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui não vai ter diminuições, tá? Só fazer a volta aí, pontinho em cima de pontinho. Cheguei aqui no último pontinho, tiro aqui meu marcador, faço um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. E aqui vocês já podem deixar um fio um pouco maior pra gente poder fazer a costura, tá? O arremate. Então, puxo a linha aqui, aí o corpinho fica desse jeito, tá, gente? A parte da frente e a parte de trás. Vamos terminar de encher aqui o corpinho com a fibra. Aí, aqui vocês podem encher tudo, né? O máximo que vocês conseguirem. Novamente, sem esticar a peça. Vocês vão colocando aí e já pega a cabeça pra gente poder fazer a costura. Pessoal, eu já fixei aqui com alguns alfinetes, tá? Como vocês podem ver, já posicionei aqui no lugar certinho. E agora é só a gente costurar, tá? Pego aqui a agulha de tapeçaria. Nessa parte aqui também, cada um tem um jeito de fazer, né? Mas eu vou pegando aqui, ó, a alcinha do corpo primeiro, do azul, né? Passo aqui o fio. E venho pegando um pontinho daqui de cima, tá? Vou fazendo assim, tá? Com cuidado para não puxar a fibra. Durante todo o percurso. Pego um pontinho de baixo. Depois, pego o pontinho de cima. Fazer isso ao redor de todo o corpinho, tá? Pra gente colocar, ficar no lugarzinho certo. Precisando, vai tirando os alfinetes aos poucos que você vai arrematando aqui, tá? Aí, vocês vão fazendo isso aí, pessoal. Vou terminar o meu aqui e volto quando já estiver prontinho, tá? Terminei aqui, pessoal, de fazer o arremate, tá vendo? O nosso bonequinho tá ficando assim. Já escondi a linha aqui também, aqui dentro, tá? Aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. Agora, vamos fazer a parte do chapeuzinho,